e esse canto vai ser o motivo de toda a nossa pregação. Retoma comigo Isaías 53. A Luzia já trouxe para nós esse texto na oração da manhã, mas vamos retomar desde o começo, porque veja, Isaías, que viveu 700 anos antes de Jesus, portanto, é mais do que o tempo da descoberta do Brasil. Ele viveu 700 anos antes de Jesus, e profeticamente já estava falando assim, como está aí em Isaías 53. Ele profetizou, o Espírito Santo colocou primeiro no coração dele, e depois nos lábios dele, e daí os seus discípulos escreveram o que nós conservamos até hoje. Acompanha Isaías 53. Quem poderia acreditar nisso que ouvimos? A quem foi revelado o braço do Senhor? Cresceu diante dele como um pobre rebento, enraizado numa terra árida. Não tinha graça nem beleza para atrair nossos olhares, e seu aspecto não podia seduzir-nos. Era desprezado, era a escória da humanidade. Veja, não que ele fosse, mas tornou-se. O fizeram. Nós estamos agora pelas 9 horas da manhã. Já neste momento, Jesus estava desfigurado, por tudo aquilo que ele já tinha sofrido durante aquela noite. Porque, como a própria palavra diz, aquela noite foi uma noite das trevas. Foi uma noite do mistério da iniquidade. O Papa João Paulo II tem repetido muito nesses últimos tempos esse termo, o mistério da iniquidade. Porque é um mistério, tanta iniquidade, é um mistério, tanta maldade, é um mistério. Aquela noite foi a noite do mistério da iniquidade. Porque veja, o povo de Deus acabou traindo primeiro o seu Criador, depois o seu Salvador, o seu Messias. O povo de Deus, gente, desde o início esperou pelo Salvador, esperou. A história deles é a história da expectativa do Messias. E quando o Messias vem, esse próprio povo o rejeita. E o que fizeram naquela noite? O traíram, usando justamente de um apóstolo, portanto de um amigo, de alguém próximo, de alguém formado ali por Jesus. Aí que está o mistério da iniquidade. Usaram de alguém bem próximo a quem Jesus amava, alguém escolhido e formado por Jesus, e ele o traiu. Nós não olhamos tanto o pecado de Judas, mas nós olhamos o mistério desta iniquidade. E daí ele é levado para os chefes do povo, a partir do sumo sacerdote. Veja, o sumo, nós podíamos dizer que naquele tempo equivaleria ao que hoje é o Papa. Com ele estavam os sacerdotes, estavam os chefes do povo, aqueles que eram os representantes, os condutores do povo de Deus. Portanto, eles tinham autoridade. E o que fizeram? Um julgamento iníquo. Houve um momento em que, percebendo que eles não tinham argumento contra Jesus, as próprias testemunhas que eles traziam, umas contradiziam as outras. Realmente, desculpe, era uma palhaçada o que eles estavam fazendo, buscando
um motivo para condenar Jesus e acabamos não encontrando. Daí o sumo sacerdote, que era Caifás, nós podíamos dizer em termos de hoje, uma raposa, um corrupto, embora fosse sumo sacerdote. E aí está o mistério da iniquidade. Hipocritamente se volta para Jesus e diz: queremos saber dos teus lábios, és ou não és o Cristo de Deus? És ou não és o Cristo de Deus? E Jesus respondeu: sim, eu sou. E Jesus não parou aí. E vereis o Filho do Homem vindo com glória e poder nas nuvens do céu. Eles bem conheciam isso. É a profecia de Daniel, em que o Filho de Deus vem como Filho do Homem. E Jesus já mostrou o seu esplendor, a sua glória. Eles não estavam querendo recebê-lo como Messias, por isso iriam levar à morte. Nós podíamos até dizer, a história da nossa salvação foi como que interrompida, porque a salvação podia ter acontecido na plenitude já naquele momento, se o povo de Deus aceitasse, mas eles não aceitaram, rejeitaram, mataram o Filho de Deus. O que é que fez o Pai? Isso está claro nas Escrituras, Atos dos Apóstolos principalmente. O Pai o arrebatou, e a própria palavra arrebatar mostra até mesmo um termo violento, arrebatar. O Pai o arrebatou e o levou para o céu, e ele está lá à direita do Pai. Como nós dizíamos ontem, está aí, lá ainda diante do Pai, com as suas chagas, mostrando para o Pai as chagas das mãos, dos pés, e principalmente o rasgo que ficou no seu peito, abrindo o seu coração. Está lá, até que chegue o dia de ele vir com glória e poder. E Jesus já se antecipou, e ele sendo julgado ali por eles, ele já diz: e vereis. Portanto, eles também haverão de ver o Filho do Homem vindo com glória e poder nas nuvens do céu. Jesus estava dizendo: sim, eu sou o Messias, aquele de que falou o profeta Daniel, que vocês bem conhecem. Eu virei com glória e esplendor. Mas quando ele disse tudo isso, mostrando que realmente era o Messias, foi isso que ele perguntou: queremos que nos diga se és ou não és. Claro que Jesus não podia mentir, disse a verdade, mas diante da verdade, hipocritamente, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, como que dizendo, ele está blasfemando, e falou mesmo: vede a blasfêmia, precisamos de mais argumento. Era tudo hipocrisia, era tudo mentira. Ele buscou um motivo, ele sabia que Jesus diria a verdade, Jesus havia de proclamar-se aquilo que ele era, o Messias. Então hipocritamente ele rasga as suas roupas, porque é assim que eles faziam quando alguém blasfemava, e disse: é necessário ainda mais alguma prova? Vocês mesmos ouviram a blasfêmia. E todos começaram a gritar, e gente, a partir dali foi uma ignomínia só. Aqueles homens descarregaram todo o ódio que eles tinham sobre Jesus, aquele ódio que foi guardado, que foi como que socado dentro deles, porque eles odiaram realmente Jesus. Não foi qualquer coisinha, não. Foi realmente mistério da iniquidade. Eles odiaram, e foram guardando, retendo ódio no coração. E naquela noite eles desforraram tudo, eles descarregaram o ódio deles em cima de Jesus, com tapas, com bofetões, com chutes, com escarros no rosto. Tudo que eles puderam fazer, eles fizeram. E depois que eles descarregaram, porque depois que descarregou, a pessoa parece que nem tem mais força, eles ainda entregaram Jesus na mão dos servos, na mão dos soldados. E aquela noite foi uma noite de iniquidade, uma noite em que agora os servos, desculpe o termo, mas a ralé, até aqueles homens brutos, descarregaram também em Jesus o seu desprezo,
Talvez eles não odiassem, mas vendo o que os chefes fizeram, como a gente diz, quando o sino pequenino bate porque o grande já bateu, eles viram o que fizeram os grandes, agora eles pequenos fizeram a mesma coisa, representando o povo todo, e Jesus foi chutado, esbofeteado, escarrado durante a noite inteira. Tudo o que eles puderam, fizeram sobre Jesus. Então, quando ele é levado para Pilatos para ser julgado, Jesus já está completamente desfigurado. Depois disso, lá no tribunal de Pilatos, ele também foi açoitado, e eu não sei se você imagina o que seja ser açoitado. Eram chicotes feitos com pedaços de couro, muitos pedaços de couro, não é um chicote apenas, mas eram muitos pedaços de couro, fios de couro. E nesses fios eram colocados pedacinhos de metal, mas de metal pontiagudo, pedacinhos de ossos, eram colocados presos ali, de maneira que quando batia, não apenas era o resultado da batida, imagine você ser surrado com um chicote, mas além dos chicotes, ali eram colocados pedacinhos de metal pontiagudos, que rasgavam, e pedacinhos de ossos que igualmente dilaceravam. E Jesus recebeu não as 40 chicotadas como era a lei romana. Naquele dia eles não seguiram lei nenhuma. Aliás, o Santo Sudário nos mostra como não seguiram regra nenhuma. Eles estavam descarregando em cima de Jesus o ódio, que não era apenas o ódio humano, eu podia dizer, era o ódio do inferno em cima de Jesus. E surraram Jesus, surraram Jesus, surraram Jesus. O sangue esguichava de todo o seu corpo. E depois disso tudo, ainda colocaram sobre ele um manto de rei, um manto vermelho, esfarrapado, um manto velho de rei. E aí aquela brincadeira. O que mais iam fazer com o rei? No lugar de cetro, pegaram um pau qualquer um, e colocaram na mão dele. E daí alguém teve a infeliz ideia, uma ideia do inferno, de tecer uma coroa. Não foi pega assim, não, foi tecida. Portanto, pegaram aqueles espinhos. Ainda hoje se mostra na Terra Santa a planta que produz esses espinhos, é de um tamanho assim. Eles são fortes e são penetrantes, muito doloridos. Quando eu estive lá, inclusive lá no Monte das Oliveiras, há plantado esse tipo de espinho. Eu até fiz questão de deixar que um daqueles espinhos me ferisse. A gente não imaginava que fosse tão dolorido. Há uma dor especial que aquele tipo de espinho causa. Teceram. E não foi apenas aqui como a gente costuma ver. Não, era um capacete feito de espinhos. E enterraram aquilo na cabeça de Jesus. Você sabe que nós temos muito sangue na cabeça. A nossa cabeça precisa ser irrigada, e muito bem irrigada. E o sangue então escorreu nas faces de Jesus. Aqui atrás do seu cabelo ficou totalmente empapado de sangue. O sangue que escorria da sua cabeça, porque era um capacete. Além do rosto ficar totalmente coberto de sangue. Acho que talvez você já passou por isso, sangue escorrendo, que vai pegando e vai descendo pelo seu olho. O sangue esguichava de Jesus.
e seus cabelos ficaram empapados de sangue, totalmente desfigurado. E daí, aqueles iníquos se ajoelhavam diante de Jesus, debochando, e dizendo: salve, Rei dos Judeus. E ainda novamente, ainda dando bofetadas, e escarros, e chutes. É isso que Isaías, 700 anos, profetizou, quando dizia: ele não tinha graça, ele não tinha mais nem graça e nem beleza para atrair os nossos olhares. É o versículo 2. E o seu aspecto não tinha nada para nos atrair, para nos seduzir. Era desprezado, era a escória, quer dizer, tornou-se a escória da humanidade. Homem das dores, experimentado nos sofrimentos. Ele não tinha ainda nem pegado a sua cruz e subido ao Calvário. Você pode imaginar o que ele sofreu subindo o Calvário com a sua cruz às costas. Ele não tinha ainda sido crucificado. Você pode imaginar o que seja aqueles cravos desse tamanho, é um palmo de prego. O prego pontiagudo mais largo, não era um preguinho, era um cravo. E transpassados as mãos nesta posição entre esses ossos, e justamente onde tem veias importantes, os pés. E depois Jesus que fica 3 horas ali, pregado na cruz. Fica 5 minutos de braços abertos em cruz para ver. Você não está com as suas mãos pregadas. Você não está suspenso, porque Jesus não tinha apoio. Ele estava suspenso ali, todo o peso do corpo sobre os cravos. Ele nem tinha padecido tudo isso, e já era ali no tribunal de Pilatos, homem das dores, experimentado nos sofrimentos. Quando Pilatos então chega e diz: eis o homem, e Pilatos usou uma expressão forte em latim, et homo, para nós não tem toda a força. Era como se dissesse: olhe o estado em que ficou este homem, olhe a situação deste homem, olhe o estado dele. Pilatos tinha certeza que qualquer coração se condoeria vendo o estado em que ele estava. Fizeram tudo o que quiseram nele, naquela noite toda e agora ali no tribunal. Então Pilatos tinha certeza de que aqueles homens eram homens, não eram animais, e eles iam se condoer. Foi por isso que Pilatos fez isso, na tentativa. Para ele era uma certeza de que aqueles homens já iam ficar satisfeitos, já era o suficiente o que tinham feito. É por isso que o próprio Pilatos, isso não era coisa de governador fazer. Se fosse um oficial, tudo bem, mas ele quis fazer isso, até mesmo com a sua autoridade, querer mostrar àqueles homens: o que é que temos que fazer mais com este homem? Olha o estado dele, olha a situação dele, olha a que ponto ele chegou, precisa mais. Tudo isso estava naquela expressão latina, et homo, et homo. Em que estado ficou, em que situação ficou este homem? Nós dizíamos: em que estado de petição de miséria ficou este homem? Eles ainda gritaram: crucifica-o, crucifica. E praticamente obrigaram Pilatos a condená-lo à morte. E tudo isso que está nessa expressão de Isaías, que ele já previu 700 anos antes.
Eu retomo com você o versículo 3. Era desprezado, era a escória da humanidade, homem das dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles diante dos quais se cobre o rosto. Eu já presenciei isso aqui na Adúltera, que muitas vezes, andando nesses trechos da Adúltera, eu acabei encontrando acidentes, desastres, e fomos lá para socorrer as pessoas. Nós vimos coisas horríveis. Quando a gente vê isso, parece que os próprios olhos da gente não querem olhar. Jesus ficou num estado tal, diante de quem a gente cobre o rosto para não ver, como aqueles diante dos quais se cobre o rosto. Era amaldiçoado. O estado a que ele chegou, desculpe, era de um maldito, embora não o fosse. Pelo contrário, ele assumiu sobre si toda a maldição que caíra sobre nós, porque o pecado, gente, traz maldição. E é uma coisa importante para nós assumirmos no dia de hoje: o pecado não é apenas uma coisa que a gente faz infringindo a lei, porque a gente pensa que é apenas uma inflação da lei. A gente inflige uma lei, mas não é simplesmente, não é. E o pecado não é simplesmente algo errado que nós fazemos e do qual nos tornamos culpados. É impressionante, porque o pecado vem do inferno. Sim, o pecado vem do inferno, e ele veio do inferno. O que aconteceu no começo da humanidade? Adão e Eva estavam muito bem, eles tinham toda a graça, toda a amizade de Deus. Eles eram homem e mulher perfeitos. E o demônio ficou com inveja, uma tremenda inveja, de ver que aquelas criaturas inferiores a ele, segundo o modo dele ver, tendo aquela amizade de Deus, criaturas inferiores, achava ele, tendo toda aquela amizade, toda aquela intimidade, e recebendo todo aquele amor de Deus, ele ficou morrendo de inveja, de ciúme, inclusive vendo o que ele já tinha perdido. Ele era muito mais do que os homens, inclusive ele era um querubim, era um anjo superior, e com ele uma multidão de anjos, mas desobedeceram. Ele foi orgulhoso, perdeu tudo. Então, cheio de inveja, ele trouxe do inferno algo que não havia na face da terra, que é o pecado. Gente, o pecado não é coisa simplesmente humana. Claro, o pecado se baseia em algo humano que nós fazemos de nossa livre, deixe de dizer, espontânea vontade. E por isso nos tornamos culpados. Mas o pecado não vem simplesmente do humano, o pecado veio do inferno. Eu até posso dizer assim, ele foi exportado do inferno e jogado na face da terra. Foi isso que ele fez no início. Foi isso. Tanto quanto o pecado que eles cometeram contra Jesus naquela noite e naquele dia, aquele pecado não veio apenas dos homens. Toda aquela iniquidade era o mistério da iniquidade, portanto, era coisa vinda do inferno. Mas é preciso que nós compreendamos hoje, nesse dia de Sexta-feira Santa, que o pecado é algo que vem do inferno. É por isso também, gente, que nós não podemos pecar e que nós temos que romper com o pecado e acabar com o pecado na nossa vida, porque na verdade o inimigo nos faz de bobos, nos faz de palhaços, nos faz de inocentes úteis, nos faz de trouxas, insinuando e nos levando ao pecado. E a gente, infelizmente, trouxa, acaba acolhendo e acaba cometendo o pecado. É isso que ele quer, ele faz de tudo para a gente pecar. E quando a gente peca, ele ri da nossa cara. É que nós não o vemos.
nem Ele nos instigando ao pecado, e muito menos Ele depois rindo, debochando de nós quando nós pecamos, como se dissesse: bobos, trouxas. Era isso mesmo que eu queria, que vocês cometessem o pecado, que vocês fizessem algo do inferno, para desgraçar a vida de vocês. Porque realmente a expressão é essa: Ele quer desgraçar a nossa vida e que nós desgracemos a nossa vida cometendo o pecado, porque o pecado, gente, é desgraça, o pecado é maldição. Desgraça e maldição são sinônimos. Ele quer desgraçar a nossa vida. Digo mais, Ele quer que nós mesmos sejamos os autores da nossa desgraça. Ele quer que nós nos desgracemos cometendo o pecado, porque Ele sabe muito bem, nós somos apenas trouxas, nós não temos visão espiritual. O pecado não vem apenas, eu estou lhes colocando algo bíblico e algo teológico. O pecado não vem simplesmente do humano, não. O pecado vem do inferno. Eu diria, é uma cooperação. É uma parceria, a mais terrível parceria que aconteceu e que acontece na face da terra. Onde Ele precisa de trouxas, desculpe falar assim, mas é a verdade, Ele precisa de trouxas que aceitem fazer as coisas. Só que o mistério da iniquidade, a essência do pecado, ele atrás do inferno. É como certos remédios, é como certas drogas, que a essência é trazida de longe, lá de um país onde é produzido, é trazido para cá e aqui é manipulado e se fazem os remédios. Igualmente, é a gente quem manipula fazendo isso ou aquilo, e eu preciso dizer a você, todo e qualquer tipo de pecado, porque assim como existem uma infinidade de tipos de remédios, há também uma infinidade de tipos de pecado, mas seja qual for o tipo do pecado, todos eles vêm daquela essência que provém do inferno. E aí está a sujeira que o inimigo faz, fazendo essa parceria conosco, usando-nos como trouxas. Eu não tenho outra palavra para dizer a não ser essa, usando-nos como trouxas. Somos realmente o parceiro trouxa, ignorante, que não sabe das coisas, abusado pelo corrupto, que precisava de alguém como sócio dele, como parceiro dele, e ele utiliza, ele manipula. A gente então faz o pecado, e ele põe a essência, primeiro para nos desgraçar, desculpe a expressão, mas é essa, e segundo, para desgraçar a nossa vida. Você vê como o pecado desgraça as nossas famílias, você vê como o pecado desgraça os nossos casamentos, você vê como o pecado desgraça aquilo que nós fazemos. Quantas empresas desgraçadas por causa do pecado, porque o empresário, por exemplo, partiu para o adultério, na hora que ele teve dinheiro, na hora que ele teve status, na hora que ele se sentiu super-homem, partiu para o adultério, para mulheres, para aventuras, e quanta empresa foi para o buraco. Porque na verdade, gente, não é simplesmente que ele gastou dinheiro com mulheres, não é simplesmente isso, não, porque talvez ele tivesse muito dinheiro para gastar com muitas mulheres, mas é que o pecado traz essência do inferno, e o inferno começa a agir ali, Eu tenho a certeza de que filhos já viveram isso, vendo isso nos próprios pais, que subiram ao topo da sociedade, que ocuparam posições de decisão na sociedade, e que desgraçaram a si durante a vida, e desgraçaram a própria família. Foi um estrago só na própria família. Até pergunta, mas como que essa pessoa pôde ocasionar tanto estrago?
Por quê? Porque o pecado, gente, não é apenas algo humano. Estou lhes trazendo algo revelado na Escritura e algo revelado e colocado na teologia. É que a gente não fala muito sobre isso. As pessoas hoje não querem falar do pecado e não querem ouvir a respeito do pecado. Mas hoje, na Sexta-feira Santa, porque tudo o que aconteceu, aconteceu por causa do pecado. Então, pelo menos hoje, é preciso que nós falemos e que todos escutem o que é o pecado. A essência do pecado não vem da terra simplesmente, não vem dos homens simplesmente. Claro, precisa da parceria dos homens, porque precisa alguém que cometa, que faça aquele tipo de pecado. Mas a essência dele vem do inferno, e porque vem do inferno, então causa toda esta desgraça. E foi justamente por causa disso, porque o pecado é maldição, e ninguém era capaz de tirar essa maldição, porque o pecado é desgraça. E sabe como doença contagiosa, e que vai passando de um para o outro? É. Porque era assim, era preciso tirar o pecado, era preciso. Então, o que o pai fez? Não é que o pai estivesse ofendido, chateado com o pecado, e por isso precisava descarregar isso em alguém e jogou sobre Jesus. Não. Era preciso que alguém, agora me desculpe, não fosse trouxa. Não se deixasse seduzir pela lábia do demônio, que buscava uma parceria, que pelo contrário, fosse obediente a Deus, até o extremo, fosse ao extremo da fidelidade a Deus, porque o pecado foi infidelidade, porque o pecado foi traição. Claro que o pecado foi traição. O pecado fez com que o causador da nossa desgraça entrasse nesse mundo, que era de Deus. E como é que ele entrou? Por alguém que traiu, alguém que deixou entrar. E na verdade, toda vez que você peca, você está traindo, porque você deixa aquele que é o destruidor, o inimigo de Deus, que quer desfazer a obra de Deus. Claro, ele não vai conseguir, porque ele é como um vírus, um micróbio. Ele é igualzinho um micróbio. Ele é tão pequenininho como um micróbio diante de Deus. Não é que ele seja o tal que estivesse à altura de Deus para falar de nariz com nariz diante de Deus, não. Além dele ser sujo, objeto, ele é mínimo diante de Deus. Mas como um micróbio, ele é destruidor. Ele é destruidor. E a sanha dele é destruir a obra de Deus. A obra de Deus que é amor, a obra de Deus que é salvação, a obra de Deus que é nos dar vida e vida eterna. Ele quis destruir tudo isso por inveja, por ciúme, por desforra, porque ele não queria ver os outros felizes. Já viu? Porque os infelizes querem fazer os outros infelizes, não é verdade? A pessoa infeliz que se infelicitou, a pessoa que se desgraçou a própria vida, ele quer ver os outros. É por isso que ele quer que os outros também sejam homossexuais como ele, que os outros sejam também adúlteros como ele, que os outros sejam também prostitutos e prostitutas como ele, que as outras sejam também meninas de programa como ela, que os outros sejam também drogados como eles, que os outros também sejam beberrões e alcoólatras como ele, que os outros também sejam corruptos como ele. E pior ainda, quando a pessoa está no fundo do poço, ela faz de tudo para desgraçar a vida dos outros, para que os outros venham também para o fundo do poço como ele. Está aí o mistério da iniquidade. E foi isso que o demônio fez. E foi isso que ele passou para nós como contágio. Então era preciso que alguém retirasse todo esse veneno, porque é um veneno. É um veneno. E foi aí que Jesus então aceitou. Na eternidade, lá,
na família trinitária, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora eu falo de maneira humana, totalmente humana. Houve um diálogo, houve uma reunião, onde o coração do Pai estava despedaçado por causa da situação da humanidade. Porque Deus viu, o Pai viu, que a humanidade deixou o pecado entrar, daí a desgraça entrou, daí a maldição, não é que Deus amaldiçoou, não, a maldição, a desgraça entrou. E o Pai estava vendo o estrago, e como o olho de Deus, como a sabedoria de Deus já vê tudo, não é somente o presente, vê o futuro também. O Pai viu toda a desgraça, todo o estrago instalado na face da terra em todos os tempos. Então o coração do Pai estava despedaçado. O que é que os meus filhos foram fazer? Que loucura eles foram fazer, aceitando o pecado, deixando que o pecado, que estava extraditado para o inferno, veja, o pecado foi extraditado para o inferno. O Pai não queria, por isso que o Pai jogou o pecado no inferno, com os anjos rebeldes. Então, o pecado que estava extraditado, a humanidade aceitou. Como se uma nação qualquer aceitasse um grande criminoso que cometeu crimes contra a humanidade, como um Hitler, por exemplo, e aceitasse a entrada dele com a desgraça dele. Foi isso a loucura que nós fizemos, gente. Não joguemos apenas a culpa em Adão e Eva, porque eles cometeram o pecado inicial, o pecado na origem, mas nós cometemos o pecado na sequência. Nós poderíamos fazer com que o pecado parasse na origem. E por que o pecado continua? E por que a desgraça continua na face da terra? Porque nós, infelizmente, continuamos aceitando o pecado e dando livre entrada ao pecado. Claro, é uma loucura o que nós fazemos. O demônio aproveita da nossa ignorância, do nosso desconhecimento. Ele aproveita, desculpe, de sermos trouxas, de não termos a compreensão, a visão espiritual das coisas. Ele aproveita. Mas que o pecado que estava extraditado no inferno entrou nas nossas vidas, entrou, está causando toda essa desgraça, que não é só a desgraça fora, é a desgraça dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, dentro dos lugares onde nós trabalhamos, dentro da nossa vida, dentro de nós, porque muitas vezes a desgraça se instala dentro de nós, a gente mesmo não se entende, a gente está num caos só. O coração do Pai estava despedaçado por isso. O Filho, vendo essa situação, também o coração dele estava despedaçado por causa dos seus irmãos, que eram também filhos do seu pai, num outro plano, mas eram filhos, e ele os tinha já como irmãos. E ao mesmo tempo, o filho via o coração do pai e sofria com o coração do pai. Veja, eu não sei por onde Jesus sofria mais, por onde o filho sofria mais, se era vendo a situação dos seus irmãos ou era vendo a situação do coração do seu pai. E deixe eu dizer, Jesus ficou ali no meio, entre o que ele estava vendo na humanidade, os seus irmãos, e o que ele estava vendo e sentindo no coração do Pai. E Jesus queria realmente resolver aquela situação, e o Espírito Santo, que é o amor, ele estava fomentando as duas coisas, e o Espírito Santo, que é a decisão, estava ali fomentando as duas coisas, onde o pai queria dizer para o filho: filho, você não aceita, você não quer, você não assume ir e retirar essa desgraça, e retirar essa maldição. Mas para isso eu vou precisar de uma obediência até o extremo, filho, por causa dessa humanidade. Porque a humanidade
permitiu que aquilo que estava extradito no inferno, que era desobediência, como eles permitiram que isso entrasse, alguém precisa ir tirar com um antiveneno, com um antídoto, que seja a obediência até o extremo. Um parênteses, porque é assim que se fazem os antídotos. O antídoto, quer dizer, o contraveneno do veneno de cobra, é feito com o próprio veneno da cobra. É assim que funciona. Então foi isso que o pai apresentou. Mas o pai apresentava, eu estou falando humanamente, com receio. Porque era grande demais, o sofrimento era grande demais. A obediência era até o extremo. E o pai também não queria ver o seu filho sofrendo. Não queria. Mas era preciso, até me entenda bem, não é que o pai precisasse ver sangue para se aplacar. Não, isso são ideias totalmente erradas. É que a desgraça era tão grande. Porque, veja bem, se o pai não amasse, ele estaria numa boa. Bom, eu fiz tudo o que pude fazer para a humanidade. Eu dei para eles tudo aquilo que precisavam. Dei a eles a possibilidade de uma vida em plenitude. Eles eram coisinha de nada, muito menos que os anjos. Mas eu os amei, os exaltei, dei tudo. Agora, infelizmente, eles não entenderam, eles não corresponderam. Eles foram permitir que o pecado que estava extraditado no inferno entrasse na face da terra, entrasse na humanidade, desgraçasse a vida deles. Paciência. Paciência. Problema deles. Que se virem. Foram buscar sarna para se coçar, que se coçem agora. Desculpe estar falando assim. E o pai podia ficar numa boa, mais do que numa boa, numa ótima, porque ele continuava sendo Deus, tendo tudo que ele tinha, tudo que ele precisava, apenas fez uma tentativa de fazer pessoas felizes e participantes da sua felicidade, só que não entenderam, foram trouxas e tal, se desgraçaram. Uma tentativa que não deu certo, vão partir para outra. Mas não. Deus é amor. Deus é amor. E veja, porque Ele amou, Ele sofreu. Ele não aguentava ver a nossa situação. Eu até posso dizer, Ele não aguenta, porque está vendo ainda a desgraça na face da terra, Ele não aguenta, para Deus tudo é presente. É difícil a nossa cabecinha entender isso. Para Deus não há passado nem futuro, para Deus tudo é presente. Ô cabecinha, né? Você não entende mesmo, paciência. Mas que é assim, toda a escritura fala, toda a teologia ensina. Então, porque para Ele tudo é presente, o pai sofre agora, vendo a desgraça instalada na face da terra, vendo a desgraça instalada na nossa vida, na sua casa, no seu casamento, na sua família, na sua vida, no seu interior, dentro de você. E o pai então fala humanamente, com receio, expunha ao filho, filho, você não quer assumir. E o filho ao mesmo tempo, com o coração partido, porque vê a nossa situação. Porque, gente, isso acontece agora. Repito, para Deus tudo é presente. E vendo o sofrimento do coração do pai, e aí entra o Espírito Santo. O Espírito Santo pondo amor no coração do pai e pondo amor no coração do filho, faz com que o filho decida, pai, por amor a ti, por amor aos meus irmãos, eu aceito. Eu vou para a terra. Eu vou me fazer homem, criatura humana como eles. E pai, não vai ser fácil, mas eu aceito obedecer, 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 obedecer,
obedecer até o extremo. Até a cruz. Pergunta o pai. Até a cruz. Responde. Está entre nós e o perigo, chagas abertas, ó coração ferido, sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Vocês, ao coração, sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Juntos, com a nossa alma, chagas abertas, ó coração ferido, sangue de Cristo está entre nós e o perigo. E daí nós entendemos tudo. Porque é que Jesus aceitou não apenas as dores físicas que foram terríveis, como expus, Jesus ficou dilacerado, como alguém diante do qual a gente cobre o rosto com a mão, com o braço, para não ver. Mas não foi apenas o sofrimento físico, não. Foi por isso que Jesus aceitou, o Filho de Deus feito homem, que se chamou Jesus, que se chamou Deus salva. Porque, gente, na verdade, não é alguém aplacando o Pai, como se o Pai fosse um sanguinário, que precisasse ver sangue e sofrimento para ser aplacado. Não, não é nada disso. Tire essa ideia da sua cabeça, que acabou ficando nas nossas cabeças. Não, não é nada disso. É justamente ao contrário. É que a desgraça estava instalada e ela precisava ser retirada, e só seria retirada com obediência até o extremo. Foi por isso que, por amor ao seu pai e por amor aos seus irmãos, vendo o estado do coração do pai, dilacerado de dor, porque ele ama, e vendo a situação terrível, lastimável dos seus irmãos, Jesus obedece, 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 obedece. Quer dizer, ele é fiel, ele é fiel, ele é fiel, ele é fiel, mesmo vendo que quem está tramando contra ele para acabar com a vida dele é o seu povo, são os seus sacerdotes. É o sumo sacerdote, são os chefes do seu povo, que esperaram por ele durante séculos, como Messias, como Salvador, e agora quando ele chega, é assim que eles o recebem. Jesus aceita tudo isso. Gente, era o oposto, era a contradição de tudo, e Jesus aceita ser traído por um apóstolo, aceita ser julgado pelos chefes do seu povo, pelos seus sacerdotes, pelos seus ministros, condenado pelo sumo sacerdote dele. Porque aí está a dor da alma, muito mais do que as dores todas do corpo. O que eu falei das dores do corpo de Jesus, que o deixaram
desfigurado, são quase nada diante da dor da alma. É por isso que quando Jesus vai estar no alto da cruz, depois daquelas 3 horas de sofrimento, e vendo ainda, e o Evangelho diz, os próprios sacerdotes estavam ali, ao pé da cruz, ainda desafiando a ele. Está vendo? Curou a tantos, salvou a tantos, e agora não pode se salvar, agora não pode descer da cruz. Se és o Filho de Deus, desce da cruz e nós creremos em ti. E fazem deboche. Jesus se volta para o Pai e diz: meu Deus, por que me abandonaste? Não é que o Pai o abandonou, não. Mas tudo se eclipsou em Jesus. Além da dor física, a dor da alma se abateu sobre ele como uma escuridão. Ele não viu mais nada, nem viu mais a presença do Pai. Perdeu completamente a visão, até mesmo do Pai. Meu Deus. Jesus sempre chamava o Pai de Pai, mas nessa hora o chama de Deus. Meu Deus, por que me abandonaste? Mas logo em seguida, na extrema obediência, mesmo não te vendo, mesmo não te sentindo, mesmo até me parece que o Senhor me abandonou. E sentindo isso, o abandono do próprio Pai, Jesus assim mesmo é fiel. E grita: Pai, então se assim, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E a última palavra de Jesus é palavra de fidelidade. Eu não sinto mais nada. O que eu estou vendo agora, o que eu estou sentindo agora, o Senhor me abandonou. Mas mesmo assim, Pai, eu sou fiel. Eu obedeço. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Chagas abertas, ó coração ferido, sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Chagas abertas, Veja aí, o último gesto, o último ato, a última coisa que o Filho de Deus faz na sua vida terrena, humana, é um ato de obediência. É um ato de fidelidade, de extrema fidelidade. Há teólogos que dizem, eu não ousaria dizer isso, mas como eu não sou teólogo, eu tenho que me apoiar nos teólogos, que aquilo que Jesus sentiu no alto da cruz, totalmente desamparado, abandonado, a ponto de gritar, porque gente, ele clamou, ele gritou com todas as forças que ele tinha: meu Deus, por que me abandonaste? E não era um grito de revolta, não. Dizem teólogos que o que ele sentiu é a mesma coisa que os condenados sentem no inferno. Porque ali o abandono total,
de Deus. Aí a separação entre Deus e aquelas pessoas, que é a infelicidade total, é a ausência de Deus, que nós não somos capazes de expressar. Há pessoas que já experimentaram totalmente a ausência de oxigênio, a ausência de ar. É desesperador, não é verdade? Nós não chegamos a sentir toda a ausência, porque a gente desmaia antes. O nosso próprio organismo tem defesas e ele desmaia antes. Mas o pouco que nós já pudemos experimentar de falta de ar, de falta de oxigênio, é verdade ou não é verdade que é terrível? Causa um desespero total. Parece que todo o nosso organismo entra em pânico, entra em desespero. E, gente, é isso que acontece com os condenados. E não é falta de ar, não é falta de oxigênio, é falta de Deus. É a ausência de Deus, porque tudo vem dele. Ele é a vida. A ausência dele é o caos, é o desespero. Se instala o desespero. Dizem esses teólogos que foi isso que Jesus experimentou. E nós diríamos nessa hora, era para se desesperar. Mas não. Diante dessa situação extrema, a resposta dele, até ele expressa: meu Deus, por que me abandonaste? Portanto, Jesus estava sendo realista. Ele não fugiu da realidade. Por que me abandonaste? Mas ele não para ali. A resposta dele diante disso é fidelidade. Pai, em tuas mãos, uma vez que estou no caos, eu perdi tudo, até a tua presença, nas tuas mãos, eu entrego. O Senhor me abandonou? Tudo bem, eu não me desespero, eu não rejeito, eu não blasfemo, eu entrego o meu espírito, Você entendeu? O Senhor me tirou tudo até a sua presença, e eu estou experimentando isso. A realidade é esta. Então, eu entrego o meu espírito. Ele fez isso num gesto de amor. E foi isso que nos salvou. Acho que é conveniente que a gente se ajoelhe diante disso, porque foi isso que nos salvou. E a gente, em primeiro lugar, canta mais uma vez, Chagas Abertas. E deixa que isso tome conta de você. Chagas abertas. Repete. Chagas abertas, ó coração ferido, chame de Cristo, está entre nós o perigo. E veja a profundidade da letra dessa música. Chagas abertas. Você sabe que nós estamos de umas chaguinhas. E coração ferido, tudo aquilo que eu falei da dor da alma. Sangue de Cristo que foi derramado está entre nós e o perigo. E sabe, gente, não é qualquer perigozinho. Claro, nós podemos invocar o sangue de Cristo, as chagas abertas, o coração ferido, para os perigos que nós passamos. Mas aqui está falando do grande
perigo, porque a humanidade e nós temos cometido uma loucura em permitir que aquilo que foi extraditado, você sabe a força do verbo extraditar, o que foi extraditado no inferno, para não ter nenhuma interferência, nós permitimos que entrasse na nossa vida. Quando a gente peca, a gente está aceitando. É muito mais do que aceitar a droga, do que passou a droga para a gente. É muito mais. Isso instala em nós o máximo perigo de perder-nos eternamente. Porque uma vez que estamos recebendo a essência do inferno, que é o pecado, porque a essência do pecado é do inferno, uma vez que estamos aceitando essa essência, nós estamos colocando, nós estamos inoculando em nós já a semente da condenação. Estamos colocando. E aí está a enormidade do pecado, aí está o risco, aí está o perigo. É diante desse perigo que nós estamos, mas graças a Deus, o sangue de Cristo está entre nós e esse perigo. Por isso grita comigo: Senhor, eu não quero pecar, eu não quero mais pecar. Eu entendi a loucura do pecado. Por isso eu digo hoje, decidido, rompo com o pecado na minha vida. E embora eu seja uma pessoa fraca, eu não quero mais pecar. Chagas abertas, ó coração ferido, sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Esse grande perigo, repete. O perigo é este. O grande perigo é este. É por isso que, como Jesus, a nossa resposta é fidelidade. Não quero pecar. A nossa resposta é obediência. Eu fui louco, mas eu não quero mais pecar. Obrigado, obrigado, porque o sangue de Cristo está entre nós. O perigo, levante os seus braços, ajoelhado mesmo, mas levante os seus braços e cante. Ó coração ferido, Jesus abandonado. Sim, o teu sangue, Senhor Jesus, está entre nós. E esse extremo perigo, é por isso que eu invoco agora, Jesus, o teu sangue precioso sobre cada um desses meus irmãos e irmãs. Sim, Senhor, estou pedindo agora o teu sangue precioso derramado por nós na cruz. E Senhor, é agora, porque para ti, Senhor, tudo é presente. Agora o Senhor está derramando o seu sangue quente da cruz sobre nós, porque isso é presente. Sim, Senhor, isso é presente. Objetivamente é assim, Senhor, e eu creio nisso e aceito isso. Derrama agora, Senhor. Estou pedindo, estou invocando, Senhor, o teu sangue precioso, quente ainda, derramado sobre mim, derramado sobre cada um desses meus irmãos, que pode dizer sobre mim o seu sangue, Senhor. E aí está a libertação desse perigo, desse extremo perigo, Senhor, que é a nossa perdição, que é a nossa condenação eterna, porque infelizmente deixamos que a essência do pecado que vem do inferno entre na nossa vida, e daí a maldição se instale, e daí a desgraça se instale. Mas nós somos salvos graças às suas chagas, e fomos salvos graças à sua obediência, graças à sua extrema fidelidade. Senhor, hoje nós queremos responder também com uma extrema fidelidade. Jesus, não quero mais pecar, mesmo conhecendo a minha fraqueza, e mesmo conhecendo, Senhor, todos os erros do meu passado, tantas vezes que eu quis parar com o pecado, mas acabei pecando de novo. Jesus, hoje eu digo, é para valer. Eu coloco aqui, Senhor, o extremo, o máximo
da minha fidelidade e o máximo da minha obediência. Embora eu tenha sido, Senhor, muito louco, admitindo o pecado na minha vida, hoje eu digo, não quero mais pecar. Diga comigo, chagas abertas, coração ferido, o sangue de Cristo está entre mim e o perigo. Eu sei que é erro de português, mas para dizer melhor, está entre eu e o perigo. Está entre eu e o perigo. Sim. O sangue de Cristo está no meio. Entre eu e o perigo. Eu estou deste lado. O perigo está iminente aí. Na minha frente. Até instalado dentro de mim. Porque eu admiti o pecado na minha vida. Mas o sangue de Cristo, que é mais afiado do que uma espada de dois gumes, se pôs entre eu e o perigo. Obrigado, Senhor. Entre mim e o perigo está o seu sangue. Salva-me, Senhor. Eu sou salvo graças às tuas chagas. Eu sou salvo, Senhor. Graças à tua resposta de obediência. De fidelidade. De amor. Diante do abandono que o Senhor experimentou. O Senhor experimentou que o Pai o havia abandonado, mas o Senhor respondeu com fidelidade, obediência, amor, e aí está a minha salvação. Obrigado, Senhor. Cantemos. Chagas abertas, ó coração ferido, sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Chagas abertas, ó coração ferido, sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Cantando, levante algum irmão e deixe-se levantar por outros. Levantemos uns aos outros agora, cantando. Chagas abertas. Mas ajude os outros e deixe-se ajudar por alguém. Quem me ajuda? Quem me ajuda? Sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Cantaramani, alabaramani, alavarianamari. CançãoNovaPlay.com. Assine já!